Olá, boa tarde, meus amigos, meus filhos, consulentes da CASB, do Cantinho da Vovó Quitéria e do Ilê Raio de Ação. Meu nome é Rosana Bronza, eu sou dirigente da Casa do Acolhimento CASB, sou a mãe de santo responsável pelo Ilê Raio de Ação. Somos uma instituição filantrópica, religiosa e universalista. Estamos abertos para o acolhimento ao próximo. Fazemos tratamentos espirituais gratuitamente. Temos também os tratamentos alternativos, como a acupuntura, o reiki, os cristais, shiatsu, fisioterapia em breve, psicologia. Todos esses tratamentos eles são vinculados ao tratamento espiritual e são gratuitos. A CASB fica em Itaipuaçu, na rua 37, lote 108, quadra 18. É um muro amarelo. Ela é uma rua paralela à rua Beira-Mar, que é a rua da praia. E a gente atende quinzenalmente. O nosso próximo atendimento é dia 30 e depois dia 14, que é o encerramento do ano com a homenagem a Santa Bárbara e a Nossa Senhora da Conceição. Tá bom? Então, a gente vamos lá, continuar com esse livro maravilhoso. Eu super recomendo, leiam quem está pegando agora, comecem do início. Se precisarem, deixem as perguntas, as dúvidas que eu respondo, tá bom? Então, hoje é o capítulo 33, aprendizado. No 32, a gente viu que Júlio, né, tá quase desencarnando, foi acometido de uma gripe muito forte e o Silva, o enfermeiro, né, que no passado tem uma dor, uma vingança muito forte contra Amaro e a Zulmira, e ele vencendo isso tudo através do Evangelho de Antonina e vários sentimentos em conflito. É muito importante esse capítulo 32, acho bacana vocês ouvirem, tá bom? Vamos lá no 33. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino, quando rumamos de volta ao lar da bênção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indaguei do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarencio informou prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória, necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Isso quer dizer... O ministro, porém, cortou minha palavra acentuando. Isso quer dizer que Júlio, doravante, poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Então, gente, vocês podem ver que existe 1 milhão de razões para que o corpo desencarne, né? Precocemente para a gente, mas num período que é produtivo para o espírito. Nesse caso do livro, ele desencarnou, entrou em coma, desencarnou. Esse capítulo 33 já mostra ele voltando com Odila, que é a mãe espiritual, né? E que escolheu estar com ele nesse momento. Pro lado da bênção, que é uma colônia espiritual que abriga as crianças. Então, essa breve encarnação de Júlio serviu para quê? Né? Para reajustar ele, para que ele pudesse espiar
toda essa emoção que ficou cristalizada, né? Tantos e tantos tempos, tanto tempo no infinito. Primeiro do suicídio dele, né, numa outra encarnação, depois ele foi envenenado, depois ele foi afogado. Então tudo isso tem um enlace, né? Não são episódios separados, são todos eles derivados de uma escolha. Isso é muito importante. Que se a gente não consegue livrar, entender e aceitar ou perdoar, e aí por várias eras, a gente vive naquele ciclo que não se fecha, porque a gente não consegue fechar ou entender ou perdoar ou se elevar. Então é muito complicado, o espírito é muito complicado. Então olha só tudo que ele teve que vivenciar, ele e todos que os pais sofreram pelo desencarne dele, né? Todos que sofreram, inclusive o enfermeiro que estava lá, sofreu, porque de uma forma consciente ou não, ele queria, na verdade, agilizar aquele processo, não foi ele que fez, mas ele sentiu o peso da consciência dele. Então, quantas vidas, né? Quantos destinos não se entrelaçam? Isso é muito importante. Vamos continuar. Vamos lá, ok. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado. Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Então, nesse parágrafo, a gente vê tanta coisa, gente, a oportunidade da reencarnação, que é uma bênção tão grande e que todos nós desperdiçamos, né? Com arrogância, soberba, com orgulho, né? Não vou me aproximar de fulano, vou pedir desculpa de ciclano, porque o errado é ele, porque isso, porque aquilo ou outro. Gente, deixa o outro. O outro é problema do outro. Cuida de você. Cuida de você, renova os seus votos de amor e de entendimento com Deus. Renova esse laço, essa sua fé. Não vale a pena. Não vale a pena você guardar rancor ou mágoa. Não vale a pena. A vida é eterna, é infinita. Eu sei que todos nós temos um tempo próprio de maturidade, de entendimento. Eu sei que cada um de nós tem sua própria maneira de se revitalizar e de se disciplinar. Mas não perde a oportunidade dessa encarnação, não, que é difícil. É muito difícil. Vamos lá. Essas anotações, ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Eu tenho um filho, né? Que tem uma paralisia cerebral, Pedro, para quem não conhece. É o meu raio de sol e às vezes minha trovoada. É terrível, mas amo muito. E ele me ensinou muita coisa, principalmente a lutar e a acreditar. E a entender que tudo que acontece com a gente tem um propósito e que somos capazes, sim, de levar aquilo até o final. Que não é um fardo, é uma escolha. Então, revejam aí, gente, a vida de vocês. Pensa nisso aí. Sim, confirmou o orientador. Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Sorrindo, acrescentou: o tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca. Assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente.
A depuração exige esforço, sacrifício, paciência e vontade, disciplina. Antes, nosso olhar deslumbrado tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol que parecia nascer no mar de luz e ouro. Muito longe esmaeciam as estrelas, e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: quando nosso espírito apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças, sonha com o acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação na terra, em confronto com a excelsitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor. Se os homens percebessem, obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo. Você aí, rebelde, é para você. Entenderão algum dia, objetou Clarencio otimista. Todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará feliz o concurso da dor. O embrião do jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em gênio soberano, coroado de amor e sabedoria. Depois de um minuto de silenciosa adoração à natureza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. Importante observar, disse Hilário, pensativo, como a vida reclama, no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despinhadeiro do suicídio sob a influência de Amaro e Zulmira, após indispor-se com Silva. E agora, completou Clarencio, reabilita-se com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural que seja assim. Mas Júlio, antes de tornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria? Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado do suicídio, amargando nos círculos vizinhos da Terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. Então, a gente sabe já, através de outros estudos, que o ato do suicídio é revivido durante a eternidade. Então, aquela dor não acaba, muito pelo contrário, ela se concretiza diariamente e eternamente. Então, é um sofrimento muito maior. Então, por isso há o vale dos suicidas, né? A morte prematura, compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Não podemos trair o tempo e a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo, que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinha preso o pensamento. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou. Os pensamentos dele, do Júlio, hein, gente? A gente está falando da criança. Se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva,
que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E, efetivamente, todos nos imantamos em espírito às pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Gente, preste atenção nesse parágrafo. Isso responde a 1 milhão de dúvidas que vocês têm em desdobramento, quando o espírito sai, aonde ele vai, porque somos ligados a determinadas pessoas. Tá aí. Os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira. O que é a atmosfera psíquica, gente? É o que a gente pensa. É o que a nossa mente produz. Tá bom? Que lhe serviam de pontos básicos ao ódio. Por quê? Porque ele revivia sempre tudo que ele vivenciou naquela encarnação com esses 3 espíritos. E aquilo se congelou, cristalizou, e ele revive aquilo todo o tempo. É um inferno, né? Imagina. Beleza, aí ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde coração. Gente, isso é uma parábola de Jesus, né? O Evangelho traz ele. E, efetivamente, todos nós imantamos em espírito as pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem aos nossos sentimentos. Imantar quer dizer se ligar, né? Nos ligamos a essa situação, a esses espíritos, a esse momento que nos é mais aprazível ou não. Então, no desdobramento, você pode ter 1 milhão de tarefas a fazer ou simplesmente se ligar a pessoas que você sente amor ou ódio. Né? Ok? Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? Partilhava-lhes a vida simplesmente, e a vida em qualquer setor de luta é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava com mais intensidade sobre ele. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e, ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio. Olha os obsessores, esses são aqueles obsessores nossos próprios, que nós escolhemos, que nós provocamos e que são nossos em várias e várias encarnações. São os mais difíceis de serem doutrinados, são os mais difíceis de serem explicado à luz do Evangelho, né? E que nos dão mais trabalho na Umbanda também. Nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente, dele exigindo o necessário concurso à formação de um novo corpo. Em razão da leviandade de Amaro, quando a personalidade de Armando caminhara para o suicídio, por isso mesmo a lei permitia-lhe a união com o amigo transformado em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu: entre o credor e o devedor há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria tido dessa forma uma juventude algo conturbada. Ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos, na luta vulgar, muito cedo acordou para o ideal da paternidade. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário que lhe pediu o retorno ao mundo, e ansioso de reconciliação, pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, consoante o acordo por ambos levado a efeito na vida espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolhê-lo de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades.
Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Este ponto de nossa conversação, lembrei, respeitoso, faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes e de muitas moças na terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Como se fossem atacados por subitânea loucura. Desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo, na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas a que não se pode fugir. Gente, tudo tem uma explicação, hein? Você lembra daquele vizinho, que aquele menino casou cedo, sem mais nem menos, sempre usou camisinha, de repente o menino engravida, mas que responsabilidade, que falta de comprometimento daquela família, né? De não explicar tudo ao menino, como que ele deveria agir. O julgamento, né? E a gente não tem ideia do que acontece naquele núcleo familiar. Né? Orar e vigiar, hein, gente? O mal é o que sai da nossa boca. E o que a gente pensa. É o que a gente emite a sintonia e é o que vem pra gente. Se a gente se preocupar em nos melhorar, em evoluir, progredir, a gente tem pouco tempo para olhar pro vizinho e para julgar. Bora pensar nisso? Vamos bora voltar. Vamos lá, na gravidade, quando não acorda sobre nenhuma... Sim, confirmou o ministro. Grande número de paixões afetivas no mundo correspondem a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado, através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda, refletindo nas lutas da alma, atirada às experiências da vida com tantos enigmas a solver. Acudiu uma lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E os anjos da guarda, inquiri. Diante da surpresa que assomou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente. Perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos da guarda estão em nossa esfera? Clarencio encarou-me admirado e sentenciou. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas. Contudo, é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excessiltude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo? Ao preço de continuadas e difíceis experiências, a ideia de um ente divinizado e perfeito invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem? Quase sempre renitente escultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida. Por que haveria de obrigar-se um arcanjo a descer da luz eterna
para seguir, passo a passo, um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso. Nós todos. Tudo exige lógica e bom senso. Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está com o verme, amparando-o na furna a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol. As irmãs que seguiam conosco, lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciadas de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões, e talvez por esse motivo o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidação mais ampla, continuou. Enfim, e vocês? Ficaram curiosos? Ficaram indecisos diante do que foi dito? Isso faz com que vocês reflitam e busquem mais informações? Vou nem falar nada, hein? Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições, de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Anjo de guarda, desde as concepções religiosas mais antigas, é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convive conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta, dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados. Temos a corrente de amor cujo elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou que se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. De todas as afeições terrestres, salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere de férreo egoísmo na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências quando confrontado com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós, não obstante condicionados a objetivos por vezes egoísticos. Não podemos olvidar, porém, que o admirável altruísmo de amanhã começa na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Gente, quando ele fala isso, ele está falando do presente, passado e futuro, tá bom? Então, ele está dizendo que o altruísmo de amanhã começa na afetividade de hoje, nos nossos círculos de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas individualmente contam com louváveis devotamentos de entidades, afins que se lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos, mestres inspiram discípulos, pais socorrem os filhos, amigos ligam-se a amigos, companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza e, fatalmente, na terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis.
Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os númios domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhe devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados. Todavia, ainda sentem inclinações e paixões particulares no rumo da universalização de sentimentos. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos da guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Gente, esse é um capítulo muito legal, extenso. Vocês releem, por favor, e façam as perguntas. A gente sempre estudou que anjo da guarda é uma energia e que ele nunca foi um espírito que esteve aqui na Terra. E é isso que Clarencio fala. Você imagina se a gente tivesse um anjo da guarda angelical para cada um dos humanos. E aí o que a gente entendeu desses estudos desse capítulo, né? Que às vezes do anjo da guarda, quem faz é um dos nossos amigos, familiares, que estejam em melhor plano, em melhor condição, com autorização, que possam nos orientar e guardar. Então, a gente está falando disso. Conforme os meus filhos sabem, porque eu já dei esse conhecimento a respeito dos guias e orixás que cada um de nós traz na coroa. Não há acaso. Não há acaso. Não existe, não tem na minha coroa ninguém, nenhum espírito, nenhuma energia que não seja da minha família, da minha ancestralidade. Não existe, não é lógico. Como eu vou ter na minha coroa alguém dentro das características de qualquer falange que nutre por mim algum tipo de vingança ou ódio? Como que isso se daria na vida? Então, todas as vezes que eu tentasse melhorar, evoluir, crescer, esse espírito faria de tudo para que isso não acontecesse, porque ele está cristalizado numa vida onde eu fui o algoz dele. Então, assim, esse conceito que muitos pais de santo e mães de santo divulgam, inclusive na internet, né? Porque o meu espírito, o meu guia incorporou em outro e trabalha em outro. Ele pode ser um amigo de banda, né? Ele pode estar ali para ajudar, mas ele não é daquela coroa. E ele precisa de uma permissão para ele ocupar aquela energia e utilizar aquele instrumento para qualquer coisa. O que a gente está falando é da nossa coroa que nasce conosco e que com o tempo ele desenvolve e juntos evoluímos. Essa é a doutrina da Casa de Acolhimento Santa Bárbara. Não há acaso, não há despropósito. Tudo é feito com um propósito escolhido por nós, que não é nossa revelia também. Tá? Mas isso é uma outra história, isso faz parte do Ilê. Então vamos continuar e terminar esse capítulo 33. Chegávamos ao lar da bênção e os esclarecimentos do instrutor representavam-se em nossa alma, por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizado: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou, exata, não há lugar para qualquer dúvida. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho.
Se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança, e ainda assim a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo, emitiu-os com o evidente propósito de matar, e, em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a bondoso e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Mas são as obras verdadeiras, hein, gente? Um beijo. A gente vai seguir o capítulo 34 em tarefa de socorro. Estudem, reflitam, encaixe a vida de vocês nos estudos. Peguem um parágrafo dele e sobreponham a vida de vocês. É assim que a gente reflete, é assim que a gente chega às verdades que, na maioria das vezes, fugimos. Um beijo e boa noite.